Hoje é a lição 121 do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Espírito de Emmanuel através de Chico Xavier. Lição 121. Amizade e compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, ainda agora podeis, nem ainda agora podeis. Paulo, Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam o cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Quem vai falar para nós sobre esse texto é o Renato. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bom, a leitura de hoje, mais uma vez, vem trazer para nós uma fala muito interessante de Paulo. Paulo, todos nós, ou a maioria de nós sabemos, tinha uma cultura vastíssima, era um homem de vastos conhecimentos e também tinha uma elevação, um crédito muito grande no Sinédrio romano, pelas suas posições, pelos seus estudos. E ele, após o encontro com Jesus, após a morte de Jesus, quando encontrou-se com ele, perguntando: Paulo, Paulo, por que me persegues? E a gente vai observando o avanço moral, o compromisso espiritual que Paulo fez com Jesus, naquele momento quando ele acordou para uma nova vida, para uma nova realidade, para um novo compromisso assumido anteriormente, aquele momento, gravado já na sua consciência. Paulo sai pelo mundo a caminhar após um processo de aprendizado,
de recolocação dos seus pensamentos, de suas visões, sai para o mundo para fundar a Igreja do Cristo. E a cada passagem, cada igreja que Paulo ia fundando, ele ia criando amigos, criando laços de afetividades e dizendo, não com suas palavras filosóficas muito ricas, difíceis de serem entendidas, mas sim com as palavras simples que pudessem tocar os corações, os sentimentos e as emoções daquelas pessoas que ali estavam para ouvi-lo. E para não perder o controle das pessoas que participavam desses núcleos, dessas igrejas fundadas por Paulo, ele escreve-lhes cartas quando ele fica sabendo que algum movimento, alguma igreja está assim, em estado de vulnerabilidade, seus fiéis em conflitos internos, e aí ele escreve essas cartas porque ele considera que em cada comunidade dessa que ele criou, ele deixou amigos. E para ele a amizade, com a compreensão, é uma coisa muito valorosa. Não é só um símbolo. A amizade que permeia os corações dos homens de ontem, permear os corações dos homens de ontem, e permeia os nossos corações nos dias atuais, é de uma riqueza muito grande, é de uma transformação muito grande. Porque nós estamos todos, eu estou em vocês, vocês estão em mim. Então, assim, a amizade, ela é muito rica nesse seguinte sentido, porque ela traz a cada um de nós um conhecimento e um crescimento de coisas que nós compartilhamos com os nossos amigos e eles compartilham conosco. E ele vem exatamente isso, quando ele fala do leite. O leite é um alimento muito simples, mas é um alimento que alimenta. O leite, assim, ele traz para nós, pela sua simplicidade, seu valor energético, aqui no caso simbólico, nesse momento, porque naquela época, Paulo sabia que aquelas pessoas não estavam em condições de alimentar ou manjar, um alimento mais fortificado, ou seja, as palavras mais difíceis. Assim como nós ainda nos dias atuais, ainda não estamos preparados para entender profundamente e colocar em prática o Evangelho de Jesus. Por isso ele cita o leite figurativamente e o manjar também figurativamente. Então nós vamos falar um pouquinho agora de nós com essa fala do Emmanuel. Falar sobre Emmanuel, comentar sobre as passagens de Emmanuel, não é fácil, porque são muito ricas, são muito simples, mas são muito profundas, que nos faz repensarmos, que nos leva a repensarmos algumas coisas, né? E aí eu fiz uma perguntinha aqui para nós assim, ó: quantas vezes esperamos compreensão imediata, mas esquecemos que o entendimento verdadeiro se constitui de tempo, cuidado e presença. Então, a amizade sincera, ela é muito mais do que uma afinidade superficial. O homem sempre procurou e sempre teve necessidade de ter amigos, de ter companheiros na sua jornada, para poder fazer um compartilhamento, uma troca de ideia, para que houvesse crescimento de todos os sentidos, crescimento no sentido moral, crescimento no sentido espiritual, crescimento no sentido social, crescimento para as descobertas, para o entendimento do outro ser. Mas para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos, até nos dias atuais, sabermos o que é uma amizade e como lidar com as nossas amizades, como nos fala Paulo, nós temos que ter um cuidado, temos que ter um canteiro bem elaborado, bem estruturado, nós temos que regar esse canteiro, adubar esse canteiro, para que ele possa dar frutos. E às vezes nós não entendemos os momentos difíceis que existem em nossas amizades. E todos nós que temos amigos, que já passamos por esse processo de muitos amigos em nossas jornadas, que chegaram, muitos ficaram, outros partiram,
e nós também, da mesma maneira, chegamos junto a eles e também partimos. Amigos vão e amigos vêm. Mas para que essa amizade seja fortalecida, é preciso respeito, é preciso carinho, é preciso atenção, porque, como eu disse, todos nós somos ainda interdependentes uns dos outros. E é através dessa nossa amizade sincera, dessa nossa amizade colaborativa, dessa nossa amizade prestativa em todos os segmentos da vida, é que nós vamos também crescendo e fazer com que o outro cresça. Não que nós devamos ser o psicólogo dos nossos amigos, ou do nosso amigo, mas sim companheiro, dedicado, fiel em todos os momentos, não só nos momentos de alegrias, nos momentos de felicidade, nos momentos bons da vida, mas principalmente naqueles momentos mais difíceis, mais desafiadores que nós passamos em nossa jornada. E aí eu observei que ele fala umas coisas muito importantes, porque dentro da amizade tem uma coisa fundamental que nós precisamos assim, cultivar com o maior carinho, né? Que é a compreensão. E ele nos fala que a compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração e harmonia. E muitas das vezes nós queremos que os nossos amigos estejam prontos, sejam do jeito que nós queremos que eles sejam, a nossa maneira. E como é que será que os nossos amigos nos veem também? Será que eles também querem que nós façamos o que eles querem que nós façamos? Como é que é a nossa compreensão, né, de um para o outro, nesses aspectos da nossa amizade, das nossas colaborações, dos nossos aperfeiçoamentos, dos nossos crescimentos em nossa jornada diária aqui na Terra? E quando falamos de amigos também, não são só os amigos externos que nós falamos dos amigos internos da nossa casa, nossa família, os nossos filhos, nossa esposa, nosso companheiro, porque quando chegamos a uma certa jornada de nossa experiência carnal, que estamos caminhando mais para a velhice, aquilo ali se torna uma amizade muito grande, porque todo o encantamento físico que nós tínhamos, ele passa, porque o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento de respeito, nosso crescimento de amor, ele é maior, ele cresce mais nessa amizade. Apesar de todos os ranços que ainda a gente manifesta na velhice, que é um processo também educativo, é importante a gente observar, e é importante aceitar isso, né? Os nossos filhos nos verem em certos momentos como amigos, sabendo que antes de ser amigo sou o pai, né? E nós da mesma forma, sendo amigo de nossos filhos, sabendo que antes de ser meu filho, né, é uma pessoa que eu devo respeitar, devo amar e devo cultivar uma amizade criativa para que ele possa ter mais condições morais e espirituais no seu processo de desenvolvimento na sociedade da qual ele está vivendo. Outra coisa muito importante que nós, na leitura, nos traz, que mesmo Jesus, antes de estar com os seus apóstolos, ele trabalhou os seus apóstolos, ele conversou, ele ensinou, ele teve paciência, ele teve caridade, porque ele sabia da infância espiritual daqueles futuros apóstolos, daqueles irmãos de jornada que ele ia ter. Então ele tinha paciência, ele tinha compreensão, ele tinha amor. Aí nós falamos assim, mas ele era Jesus, é um ser iluminado. E nós? Não somos seres iluminados? E nós? Não temos capacidade de respeitar, de tolerar, de compreender os nossos amigos? Quantas vezes nós esbravejamos com os nossos amigos, raivosamente, porque quando se ama, quando se gosta, inconscientemente a gente até agride, porque a gente não quer que aquela pessoa faça aquela coisa que não é legal fazer.
está fora dos padrões, né, da sociedade. E às vezes a gente fica assim meio injuriado, meio pé da vida, com aquele companheiro naquele momento. Mas o meu amor, a minha compreensão, me faz elevar uma leitura maior do processo que levou aquele nosso amigo a praticar aquele ato, aquela ação. Então, para isso eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter compreensão, porque amizade é amor. Amizade é falar ao coração do outro que está comigo e permitir que o outro fale ao meu coração. E nem sempre a gente ainda assim está nesse processo, né? Muitas das vezes nós queremos que os nossos amigos ou o nosso amigo dê o máximo que pode para nós. E nós estamos dando o que para eles ou para ele? Porque é uma reciprocidade. O crescimento é dos dois. Por isso é importante termos amigos aqui na Terra, porque eles semeiam junto conosco, né, muitas coisas para o crescimento do planeta. E quando a gente fala do planeta, mas eu estou em Divinópolis, eu estou em Cajuru, eu estou lá no Buriti, eu estou lá na roça, mas os meus conhecimentos, os meus amigos, o que eu passo para os meus amigos de bons conhecimentos, o que eles passam para mim, são multiplicados. Como vocês acham que o Evangelho de Jesus chegou ao povo daquela época e o Evangelho de Jesus chega até os nossos dias atuais? Através de quem? Através de cada um de nós. Através de quê? Através das nossas ações, do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa tolerância para com aquelas pessoas que compartilharam conosco ou compartilham conosco dessa jornada. Quantos amigos nós tivemos e foi aquela convivência mais gostosa, né? Aquela coisa mais saborosa, mais deliciosa, quanta sinceridade, quantos abraços, quantas conversas positivas, quantas ajudas nos deram a nós e a nossa família, quanto apoio moral, quanto apoio espiritual, quanto apoio social trouxeram para cada um de nós. E nós nunca esquecemos: aonde estão os meus amigos? Aonde estão esses amigos? A gente às vezes se pergunta: como foi bom, como foi proveitoso, quanta experiência enriquecedora que meu amigo me passou. E com certeza, de algum modo também, nos seus momentos de reflexão, esse amigo que, embora distante, faça também a mesma coisa, porque foi duradouro, foi crescimento, foi positivo, foi gostoso. Então, essa palavra de evangelho, do evangelho de hoje, de Paulo, ele vem trazer exatamente isso para nós, mostrar a importância, né, da nossa amizade, não obstante ainda não estarmos preparados totalmente para aceitar os nossos amigos ou o nosso amigo no processo do qual ele está vivendo, porque o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa vaidade ainda não nos permite fazer isso. Por isso ele vem falar conosco do leite, linguagem simples, entender simplesmente, sem cobrar, sem exigir, mas compartilhar com carinho, com respeito, com amor, com dedicação. E aí nós vamos observando que Jesus, como nosso maior amigo, nosso exemplo, nosso mestre, falou conosco dessa maneira, sabia das nossas condições morais, das nossas condições espirituais, e veio trazer com serenidade, com carinho e com respeito muito grande as suas palavras, nos dando lucidez nos momentos mais difíceis de nossa jornada, nos amparando através das suas palavras, através dos seus exemplos, como amparou Maria Madalena e tantos outros irmãos foram curados por ele. Para quê? Para despertar em cada um de nós a bondade, o amor, a caridade, para despertar em nós
a importância de se ter um amigo. E aí vem o Milton, fala que amigo é o quê? Que é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Um amigo é para se guardar com o coração, porque com amigo nós falamos com o coração em muitos momentos, e em muitos momentos falamos com razão, áspero, mas que talvez seja importante aquela aspereza, e depois quando a gente recompõe e chega mais calmamente e conversa, explica, vai mostrando, vai ouvindo aquele nosso irmão, com o silêncio do nosso coração, com o silêncio do nosso pensamento, permitindo que esse irmão expresse para nós todo aquele momento que ele está passando, gritando, entre aspas, para que nós possamos ajudá-lo naquele momento de dificuldade que ele está passando. Então, a compreensão é a chave que abre a porta para essa amizade mais profunda. Compreender não é justificar o erro do outro, nem ser condescendente. Compreender é, antes de tudo, ter empatia. A lição nos ensina que, em momentos de desentendimento, a compreensão muitas vezes se manifesta no silêncio. Um silêncio que não é de indiferença, mas de respeito. Um silêncio que nos impede de revidar uma palavra dura com outra mais severa ainda. Esse silêncio nos dá tempo para reflexão, para nos lembrarmos de que o outro é um ser em evolução, com as suas próprias lutas e dores. Quem de nós não tem as suas lutas e as suas dores? Né? Então, a tolerância é o fruto da compreensão. Ela nos permite aceitar que a forma de pensar do nosso amigo pode ser diferente da nossa. Não precisamos concordar com tudo. A tolerância nos ensina que o respeito é mais importante que a razão. Quantas amizades se perdem por discussões sobre política, religião e futebol? A compreensão nos mostra que a pessoa, o ser que está à nossa frente, é mais importante do que qualquer ideia. Olha que riqueza isso. O ser que está à nossa frente, nosso amigo naquele momento, ele é mais importante do que qualquer ideia. Porque são nesses momentos que nós edificamos e somos edificados pelos nossos amigos. Quantas vezes nós agradecemos os nossos amigos pelos conselhos, pela compreensão, pelo carinho, por tudo que eles fizeram por nós? Quantas vezes tivemos a capacidade de abraçar, de chorar, de sorrir e de encantar com os nossos amigos? Quantas vezes nos permitimos que os nossos amigos ou o nosso amigo nos encantasse conosco, nos abraçasse, chorasse nos nossos ombros e compartilhasse conosco das suas dores? Como que nós estamos regando essa semente dentro de nós? Como é que nós estamos regando o canteiro, adubando o canteiro do nosso amigo em todos os momentos de sua jornada? Então, o Evangelho, ele vem trazer essa riqueza para nós, e ainda mais fortemente com as falas de Emmanuel, mostrando para cada um de nós o nosso papel social no desenvolvimento moral e espiritual de cada um de nós, de cada ser. Deus deu a cada um de nós o dom da vida, colocou em nós o reino dos céus, colocou suas leis dentro de nós para que nós pudéssemos fazer com que isso tudo seja extraído em nosso benefício e em benefício do próximo. Porque é assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos aprendendo a amar, aprendendo a construir com solidez todo o processo evolutivo que nós viemos aqui refazer novamente. Consequentemente, com o apoio de tantas pessoas, amigos ou colegas,
que caminha e comungam conosco nessa jornada. Vocês já pensaram o que é viver sem ter um amigo? Já se imaginaram isso? Eu nunca tive um amigo. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? E quem já teve um amigo, ou quem tem um amigo, ou quem tem amigos verdadeiros? É uma riqueza muito grande, principalmente nos dias atuais, onde nós não estamos tendo tempo para nada, nosso tempo é curto, estamos sempre buscando desenfreadamente coisas que estão dentro de nós, estamos buscando fora de nós. Buscamos amizades aparentes por valores financeiros às vezes, por valores de pessoas famosas, importantes, esquecendo que em muitos momentos os amigos simples, os amigos humildes, são os que estão ou estarão mais presentes nos momentos mais cruciais ou de alegria de cada um de nós. E às vezes nós não nos permitimos pensar nos nossos amigos, criticamos, falamos mal, não respeitamos, não os compreendemos, né? Da mesma forma, como será que eu sinto quando um amigo meu não me respeita, quando um amigo meu me ignora? Como é que é o sentimento que eu fico com ele? Então vejamos que a recíproca é verdadeira. Temos que ser honestos, temos que ser amorosos, temos que ser compreensivos com os nossos amigos, porque à medida que eu vou sendo compreensivo, tolerante e amoroso com ele, a recíproca é verdadeira. E se ainda ele não conseguir ter essa recíproca na sua totalidade, ele vai se esforçar o máximo que ele pode, porque ele consegue fazer uma leitura de tudo que você repassa para ele é bom, alegra a sua vida, alegra o seu coração, leva até ele ânimo, leva coragem nos momentos mais difíceis, leva alegria compartilhada, sempre lembrando aquele amigo infalível que esteve com ele aquele tempo todo, ou ainda está aquele tempo todo. Quantos anos de amizade? 40. Quantos anos de amizade? 50. Quanta experiência, quanta riqueza. Então, assim, a doutrina espírita, né? E aí vem a espiritualidade de amigo, Kardec, vem lá o Paulo, os apóstolos, enfim, todos eles trazendo temas falado, dito naquela época, né? Mas atualizados nos dias de hoje, porque na nossa busca desenfreada pela felicidade, pela alegria, pelas posses materiais, nós abandonamos isso, esquecemos disso. E em momentos como esse de falas nossas, pequenas, simples, como o leite que ele fala aqui, que se dá à criança, com o pouco conhecimento que nós temos a capacidade de absorver esses poucos conhecimentos que nós recebemos, ou que nós temos, e repassá-los, ou reestudá-los nas nossas práticas diárias, vivenciais, com os nossos amigos. Temos experiências com amigos que não foram boas? Com certeza. Com certeza tivemos muitas ou algumas que nos machucaram, mas que nos trouxeram lições. Se assim nós tivermos sabido tirar proveito desse momento que houve, que não foi tão legal. Às vezes nós batemos muito naquela tecla que foi ruim, foi péssimo, foi ruim, foi péssimo, não me fala daquela pessoa, não foi meu amigo. E depois, quando você serena os seus pensamentos, quando você adentra no silêncio do seu coração, você vai observar que coisas boas, ou alguma coisa boa, foi importante para você naquele momento. Porque você soube tirar proveito, você cresceu, você pode trabalhar o perdão para com aquele amigo que lhe magoou de alguma forma ou de outra. Então, tudo em nossa vida é crescimento. Tudo, às vezes nós não entendemos, sentimos como dor, como sofrimento. Se nós soubermos tirar proveito, nós vamos observar que foi uma experiência fantástica. Naquele momento foi dolorido, foi um parto de sofrimento, sem anestesia, mas que quando passa aquela dor, eu recobro meu sentimento, eu recobro minha razão, eu vou observando que teve pontos positivos. E isso me fez crescer.
E que esse crescimento vai me permitir que eu não permita que outros façam o mesmo que esse fez comigo, porque eu vou entender através do meu silêncio, através da minha compreensão, da minha resignação, o outro que está caminhando comigo nessa jornada. Então é isso, meus irmãos. Nós chegamos no nosso tempo. Nós queremos agradecer a vocês por mais esta noite estarmos aqui conosco, ouvindo a nossa fala, lembrando do carinho, do amor, do Evangelho de Jesus, para que os homens, através desses conhecimentos, sejam homens mais libertos, sejam homens mais compromissados, sejam homens mais felizes, mais alegres, diante de toda a dor, diante de todo o sofrimento que abarca cada um de nós nessa longa e difícil jornada da vida. Muito obrigado e boa noite.